E a live. E a live, professor. Namo Vishnu Hare Krishna Krisaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Nityana Namaste Hare Krishna Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvisesa Sanyam Vadi Pasata Desa Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Sivasari Gaura Bhakti Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna, happy Sunday to all of you. Então, Hare Krishna, bom domingo a todos vocês. In West Africa, today, according to Vaishnava calendar, is Panihati Festival. Então, hoje, na África, de acordo com a calendário Vaishnava, o festival de Panihati. The festival of Raghunath Das Goswami. Festival de Srila Raghunatha Das Goswami. And today we are talking about the love between husband and wife in Hare Krishna movement. Então, hoje estaremos falando sobre o amor do esposo e esposo, marido e mulher, no movimento do Deus. So, husband and wife should love themselves. Então, o esposo e a esposa devem se amar. After all, we are not coming together because we hate each other. We are coming together because we love each other. Afinal de contas, nós não estamos nos juntando porque nós odiamos uns aos outros, nós estamos nos juntando porque nós nos amamos. We have seen that the relationship between husband and wife is not always wonderful. Mas nós vemos que muitas vezes o relacionamento entre esposa e esposo não é muito maravilhoso. What is the reason? E qual é o motivo disso? Two people are coming together. The main idea is to care for each other. Quando as duas pessoas se juntam, o objetivo principal dessa união é que elas cuidem uma da outra. That will make the two people, either husband and wife or friends, to love each other. Isso vai fazer com que o esposo e a esposa sejam amigos e amem um ao outro. But when people come together, we are not coming together because we love each other. We are coming together because we are very, very selfish. Mas o que acontece é que nós não estamos nos juntando porque nós amamos uns aos outros. Nós estamos nos juntando porque nós somos muito egoístas. Husband is empty. The wife is empty. And two empty people come together. O esposo está vazio e a esposa também está vazia. Então são duas pessoas vazias juntas. Instead of loving each other, we want to use each other to fill our emptiness. Em vez de amarmos uns aos outros, nós estamos querendo usar uns aos outros para preencher o nosso vazio. And because I don't have what you're looking for from me, you don't have what I'm looking for you, the relationship ends in disaster. Porque eu não consigo encontrar aquilo que eu estava procurando, você não consegue encontrar aquilo que você estava procurando, a relação termina em desastre.
So we should learn. We should learn. We should learn the main reason why two people should come together. Então, nós devemos aprender a principal razão pela qual duas pessoas devem se juntar. It is not about filling our emptiness. We are coming together because we want to support each other, become Krishna conscious. Nós não devemos nos juntar porque nós queremos preencher o nosso vazio. Nós devemos nos juntar porque nós queremos dar suporte um ao outro e por causa da consciência de Krishna. We should not come together because I'm attracted to your body, you are attracted to my body. Nós não devemos nos juntar porque, eu estou atraído pelo teu corpo ou tu está atraída pelo meu corpo. We should come together because we care for each other, we love each other. Nós devemos nos juntar porque nós temos cuidado um pelo outro e nós amamos um ao outro. This must be clearly understood. Isso deve ser claramente entendido. This should be clearly understood. Isso deve ser claramente entendido. So that there will be love between husband and wife. Para que então haja amor entre esposo e esposa. We should not quarrel. Nós não devemos brigar, ficar brigando. We should never fight. Não devemos brigar. And we should never think of separation. E nunca devemos ficar cogitando separação. Never. That should not exist. Isso não deve existir. Why? Por quê? Because if we love ourselves, if a husband and wife loves themselves, nothing will be difficult between them. Porque se um esposo e a esposa se amam, nada vai ser difícil entre eles. Just like if a mother loves the child, nothing from the child is bad. Assim como quando a mãe, por exemplo, ama um filho, nada que vem do filho é ruim. When a child passes urine on the body of the mother, it is pleasurable. Quando o filho ele urina no colo da mãe, para ela isso é quase um prazer. When a child kicks the mother, it is pleasurable. Quando o filho dá um chute na mãe, para ela é um prazer. Why? The love is there. Por quê? Porque o amor está lá. The same way, the husband and wife should love themselves so that nothing becomes a problem between them. Da mesma forma, o esposo e a esposa devem se amar de tal forma que nada seja um problema para eles. We should care for each other. Devemos nos importar uns com os outros. That is what we have seen in history. É isso que nós vimos na história. In the fourth canto Srimad Bhagavatam, the third canto Srimad Bhagavatam. No terceiro canto do Srimad Bhagavatam, Kardamamuni is a hermit in the forest. Kardama Muni é um eremita na floresta. He has no house. Ele não tem uma casa. He has no money. Ele não tem dinheiro. But he has devotion for God. Mas ele tem devoção por Deus. So he got a wife. Então ele teve uma esposa. Who was the most beautiful lady at that time. Que era a moça mais bonita daquela época. And she was given to a poor man. E ela foi dada a esse homem pobre. Because of the love Devahuti has for her husband, she has to remove all her wonderful, costly, and expensive bangles from her hands and reduce herself to the level of her husband so that there wouldn't be any quarrel and misunderstanding. E por causa do amor que ela tinha por seu esposo, então ela teve que remover todas as suas riquezas, tirar todas as suas pulseiras, suas joias, e descer até o nível do esposo, para que não houvesse brigas e discussões entre eles. Devahuti was not feeling superior to the husband. Devahuti não se sentia superior ao esposo.
because she loves the husband. Porque ela amava seu esposo. She reduced her status to the level of the husband so that they can exist peacefully. Ela se reduziu ao nível do esposo para que eles pudessem existir pacificamente. This is love in action. Isso é amor em ação. Because Gandhari has a love for her husband, Dhritarashtra. Sorry, the connection is broken. Because Gandhari has love for her husband, Dhritarashtra. Porque Gandhari tinha amor pelo seu esposo, Dhritarashtra. Gandhari was not blind. Gandhari, ela não era cega. She was a beautiful young girl. Ela era uma garota muito bonita. But her husband is blind. Mas o seu esposo era cego. She has love for her husband, therefore she voluntarily blindfolded herself. Como ela tinha esposo, ela tinha amor pelo seu esposo, ela voluntariamente se cegou. So she reduced herself to the level of the husband so that there wouldn't be any false ego between them. Então ela se reduziu ao nível do seu esposo para que não houvesse falso ego entre eles. This is love in action. Isso é amor em ação. She never felt superior to her husband. Ela nunca se sentiu superior ao seu esposo. She has the right to say, no, I don't want the blind man as my husband. Ela tinha o direito de dizer, não, eu não quero um homem cego como meu esposo. She was never forced, but she accepted because she has love for the husband. Ela nunca foi forçada, mas ela aceitou isso, pois ela tinha amor pelo seu esposo. So, in history, Devahuti and Kardamuni never has any quarrel, misunderstanding or fight. Então, durante a história, Devahuti e seu esposo nunca tiveram brigas ou discussões entre eles. Gandhari and Dhritarashtra never had any misunderstanding, quarrel or fight. Gandhari e Dhritarashtra nunca tiveram brigas na sua relação. In fact, it does not exist. De fato, isso nem existia para eles. The love Draupadi has for her husband, she married 5 husbands and there were never a single misunderstanding between them. 5 husbands, no quarrel. Draupadi, ela aceitou 5 esposos. Com esses 5 esposos, ela nunca teve nenhuma briga com eles. Why we have one husband, we have one wife, and we are fighting, we are quarreling, and so much misunderstanding? Hoje em dia, nós temos um esposo e uma esposa e há tantas e tantas brigas e desentendimentos entre eles. Because there is no love between husband and wife. Porque não há amor entre esposo e esposa. They are cheaters. São pessoas trapaceiras. Coming together to cheat each other. Se juntando para trapacearem uma a outra. Even as devotees. Mesmo entre os devotos. We are cheaters. Nós somos trapaceiros. Very selfish. Muito egoístas. Not selfless. Não abnegados. Altruístas. Therefore, there is misunderstanding. Portanto, há desentendimento. Because we have a complete misunderstanding what it means to be a husband and wife. Isso porque nós temos um entendimento muito errôneo do que é ser esposo e esposa. The idea is that husband and wives will support each other so that our Christian consciousness can remain steady, strong and progressive. A ideia é que o esposo e a esposa possam dar estrutura um para o outro para que a consciência de Krishna possa acontecer de forma firme e estável. The wife is very important for the husband because he's supporting the husband in his Krishna consciousness. A esposa é muito importante para o esposo porque a esposa está dando suporte para o esposo na sua consciência de Krishna. The husband is very important for the wife because he is supporting her in her Krishna consciousness.
E o esposo é muito importante para a esposa, pois ele está dando suporte para ela na consciência de Cristo. So husband and wife, both of them are very important for each other. Então, esposo e esposa, ambos, são muito importantes um para o outro. If you are very important for me and I'm very important for you, how can we fight? Se eu sou muito importante para ti e você é muito importante para mim, como é que a gente pode ficar brigando? How can we divorce? Como nós podemos nos divorciar? This happened because we don't love each other. Isso acontece porque nós não amamos um ao outro. We are lusting after each other, not loving each other. Nós estamos luxuriando um pelo outro, não amando um ao outro. Lust, we are calling it love. Quando há luxúria, não pode existir amor. There cannot be misunderstanding when there is love. Não pode haver desentendimentos quando existe amor. But there is a lot of misunderstanding, irritation, agitation, and quarrel and fight because the lust is there. Mas existem muitas brigas, muita agitação, muita discussão quando a luxúria está presente. So let us try to understand the difference between lust and love. Então vamos tentar entender a diferença entre luxúria e amor. Hare Krishna? Hare Krishna? Hare Krishna, só um minutinho que eu vou checar. Hare Krishna. Hare Krishna, Gurudev. I'm sorry for the disconnection. My No battery problem. went off. A Gurudev falou que a bateria dele acabou. Yes, so we are saying that there is a great difference between lust and love. Então nós estávamos falando então que existe uma grande diferença entre amor e luxúria. Krishnadas Kaviraj Goswami said the difference is like between iron and gold. Krishnadas Kaviraj Goswami diz que a diferença é como entre o ouro e o ferro. It is a great difference between iron and gold, even though they look the same. Existe uma grande diferença entre ouro e ferro, mesmo que eles pareçam o mesmo. There is a great difference between heaven and hell. Existe uma grande diferença entre céu e o inferno. So there is a great difference between lust and love. E, portanto, da mesma forma, existe uma grande diferença entre luxúria e amor. What is the difference? Qual a diferença? The difference is that when there is lust, it is just about what I want from you. A diferença é que quando existe luxúria, existe apenas a questão do que eu quero de você. When I see you, I'm already thinking what I would take from you.
Quando eu vejo você, eu só fico pensando o que eu vou conseguir de você. And love means what? When I see you, I'm always thinking constantly what I can give to you, never to take. E quando existe amor, eu fico constantemente pensando o que eu posso te oferecer e não o que eu posso pegar de ti. So there is no question of taking, no mentality of taking when there is love, Então, but to give. portanto, quando existe amor, não existe mentalidade de obter algo da pessoa, simplesmente de dar. Only giving, 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 only. That is love. Somente oferecer, dar, somente isso. Not taking at all. Não ficar buscando para si, de forma alguma. That is love. Isso é a luxúria. So when the husband and wife comes together to serve each other, that is love. Então, quando o esposo e a esposa se juntam para servir um ao outro, isso é amor. The wife is constantly thinking, how can I serve my husband nicely? A esposa fica constantemente pensando como eu posso servir meu esposo da maneira mais apropriada. How can I make him happy so that he can do his devotional service very nicely? Como é que eu posso deixar ele feliz para que ele possa fazer o seu serviço devocional da melhor forma possível? How can I encourage him so that he can be happy in his Christian consciousness? Como é que eu posso encorajá-lo para que ele possa ser feliz na sua consciência de Cristo? That is love. Isso é amor. When the husband is thinking, how can I support my wife? How can I serve my wife so that she will become serious in her Christian consciousness? Quando o esposo fica pensando, como é que eu posso servir minha esposa? Como é que eu posso dar estrutura para ela? Como é que eu posso fazer com que ela fique feliz na consciência de Cristo? The husband is constantly thinking, how can I care for her? How can I support her so that she becomes more and more advanced in her Christian consciousness? That is love. Então, quando o esposo fica pensando, como é que eu posso cuidar dela, fazer com que as coisas aconteçam para ela, para que tudo fique bem na consciência de Cristo dela, isso é amor. In that relationship, there will always be a miracle. E num tipo de relação como essa, sempre vão acontecer milagres. The whole world will glorify them. O mundo todo vai glorificar esse casal. Just like Draupadi. Assim como o Draupadi. 16,108 wives of Krishna came to worship Draupadi in Kurukshetra. 16.108 esposas. Sorry for the last part of the sentence. 16,108 queens of Krishna, wives of Krishna from Dwaraka, they came to Kurukshetra to worship Draupadi. Krishna tinha 16.108 esposas em Dwaraka, mas ele foi para Kurukshetra para adorar Draupadi. All of them, they came to Draupadi. They said, please, teach us how we can serve our husband like you. E todas elas foram a Draupadi implorar para ela, por favor, como nós podemos servir o nosso esposo assim como tu? Teach us your secret. Nos ensina o teu segredo. How is it possible for you to have husbands and there is no misunderstanding because of you among them? Como é que você tem uma relação com seu esposo onde não existe nenhum tipo de desentendimento entre vocês? You are more experienced housewife than us. Therefore, teach us their secret. Você é uma esposa muito mais experiente do que nós. Portanto, nos ensina o teu segredo. And Draupadi was not proud. E Draupadi não ficava orgulhosa com isso. With all sincerity, with all happiness, she advised them how they can be exemplary and powerful wife that will support the husband and make the husband happy, like she did. E com todo esforço, então, sem nenhum tipo de orgulho, ela instruiu elas como elas poderiam ser boas esposas para os seus esposos, assim como ela havia sido. So there's a miracle when husband and wife loves each other, they care for each other, and they support each other in their Christian consciousness. There's always a miracle.
Então sempre existe um milagre quando o esposo e a esposa se amam, cuidam um do outro e ajudam o outro na consciência de Krishna. Sempre vai haver um milagre. So let husband and wife love each other. Então vamos, né, permitir que o esposo e as esposas se amem. It has nothing to do with the body. It is only with the heart. Não tem nada a ver com o corpo, tem a ver com o coração. So if you are getting married because our body, each other's body, we will never have love for each other because it's just the body, it's external, nothing from inside. Então se a gente se casa olhando um para o corpo do outro, não vai haver verdadeiro amor, porque é tudo externo, nada é realmente interior. But if we are becoming husband and wife because we care for each other and the goal is Krishna, I want to support each other to attain that Krishna, there will be love between husband and wife. Mas porque se nós estamos nos juntando e nosso objetivo é Krishna, vai haver amor entre nós. That is wonderful. Isso é maravilhoso. The children will be very, very, very happy. They will have meaning to their life. As crianças em tal casamento vão ser muito felizes, porque a vida delas vai ter um significado. Because when they see the love between the father and the mother, they feel very, very happy. They feel that yes, there is reason to live. Então, quando elas verem esse amor existindo entre o pai e a mãe, elas vão ficar muito, muito felizes. Elas vão pensar que a vida delas tem uma razão. In that family, the parent will not have difficulty teaching their children Krishna consciousness. Em tal família, os pais não vão ter dificuldades de ensinar seus filhos a serem conscientes de Krishna. Because the children are already seeing the bond between the mother and the father, and that is a powerful lesson for them, powerful example for them, a powerful support for their life. E as crianças, então, vendo essa ligação, essa conexão entre a mãe e o pai, isso vai ser um grande exemplo para a vida delas, vai ser uma grande lição para a vida delas. So when we love each other, we should know that it's not just us alone. It has a long way to go because we are going to create a hope and future for our children. Então, quando a gente está num casamento, amando um ao outro, a gente deve entender que isso não é uma coisa que se resume só a nós. Isso se estende e vai passar para os nossos filhos, para o futuro dos nossos filhos. Many of our children today are not becoming Christian conscious because they don't see any love between the father and the mother. Muitas das nossas crianças hoje em dia no movimento não estão virando Hare Krishnas porque eles não veem amor entre o pai e a mãe. When they are seeing hostility between mother and father, they are thinking, I would not like to be like this. Quando eles só veem hostilidades entre a mãe e o pai, eles vão crescer pensando, eu não quero ser assim. Because if Krishna consciousness is working in them, why are they like this? They're supposed to love each other. Porque elas pensam, se a consciência de Krishna estivesse funcionando neles, por que eles deveriam ser assim? Eles deveriam amar um ao outro. Because Krishna consciousness is not working for them. I wouldn't like to follow their path or become frustrated in the future. Let me find a different way. Então elas pensam, se a consciência de Krishna não está funcionando neles, por que ela vai funcionar em mim? Então deixe-me achar um outro caminho diferente. So it is very, very important for husband and wife to love themselves. Então é muito importante que o esposo e a esposa se amem. Make sure we care for each other. Nós darmos contas, a gente se dá conta se a gente se importa um com o outro. Se a gente se importa. We should not claim rights. What to claim right, Gurudev?
claim right means that I am better than you, I know better than you, I'm superior to you. I'm not wrong, you are wrong and I'm right. A gente não deve sempre achar que a gente está certo, né? Ficar dizendo que o outro está errado, que a gente aqui está certo, ou achar que a gente é superior ao outro. It means that whatever happens, husband and wife, because they love each other, we take it lovingly and resolve it very friendly. Significa que o que quer que aconteça entre o esposo e a esposa, eles vão resolver da forma mais amorosa possível, mais amigável possível. Not that I'm superior to you, I'm better than you, I know better than you, I'm not wrong, you are always wrong, and you have to listen to me. Não fica pensando, não, eu sempre estou certo, tu que está errado, você tem que ouvir a mim, eu sou superior a ti. That is not Vaishnava culture. Essa não é a cultura Vaishnava. Vaishnava culture is that whatever happens, both of us contributed to it, therefore both of us will lovingly contribute to resolve it. A cultura Vaishnava é que sempre que existe alguma coisa, os dois pensam, nós dois contribuímos de alguma forma para que isso aconteça, e nós dois vamos resolver isso juntos. When we have this culture, we're very, very happy, and our Krishna consciousness will be very, very smooth, sweet. E quando nós tivermos essa consciência, a nossa consciência de Krishna vai ser muito feliz e muito doce. Okay, thank you very much, Hare Krishna. Então, muito obrigado a todos. Hare Krishna. So I want to know is questions or comments. Então, gostaria de saber se existem perguntas ou comentários. Yes, go ahead. Nora Hari Prabhu. Pode perguntar, Babu. Hare Krishna, Jai Maharaj. Hare Krishna. Então, eu gostaria de perguntar se é verdade que os devotos eles devem se libertar da vida sexual de forma gradativa. E, ao contrário disso, pode gerar distúrbios, né? A pessoa, quando ela fica mais velha, ela pode ainda estar muito apegada à vida sexual por conta de que ela não foi se desapegando gradativamente, assim, ela se reprimiu. Então, eu gostaria que o Maharaj falasse sobre a questão desse desapego gradual e do resultado da repressão. Posso traduzir, Bruno? Sim, Prabhu. Maharaj, Gunachud is asking about the sexual activities in the marriage life, because it is forbidden, except in Garbhadana Samskara condition. The illicit sex is forbidden. So she's asking about, is it true that this a full restriction of the sexual intercourse only for the pursuit of Garbhadana Samskara to beget a pure Krishna conscious child? If it is true that it can make as some type of unbalance in the consciousness of one of them, if is it true that maybe if they try to do like that, when they become old, they will still be attached to sexual activities and so on? Could you understand, Maharaj? Is it clear? Well, I will try. I will try. I have some idea. Então, eu vou tentar. Polêmica. Yes.
In the third canto of Srimad Bhagavatam, Srila Prabhupada mentioned in one of the purport to the Bhagavatam that the children who are born in Kali Yuga without Garbhadan Samskara are not human beings. In the 10th or 3rd canto? Third, 1, 2, 3. Ok. No terceiro canto, chamado Bhagavatam, Srila Prabhupada afirma que as crianças que nascem em Kali Yuga, que não foram geradas a partir de Garbhodana Sanskara, elas não são seres humanos. So it is recommended that husband and wife should do Garbhadan Samskara. Garbhadan means the womb. Samskara means purification. Samskara to purify the womb so that the child that will be invoked into the womb will be a devotee. Garbhodana Sanskara significa o útero, né? E Samskara significa Purification. a purificação. Purificação. Então, Garbhodana Sanskara significa purificar o útero para que a criança que habite lá, então, seja devota. Even the Supreme Personality of Godhead, Lord Krishna, Lord Balaram, when they came to this material world, there was Garbhodana Samskara. Mesmo quando a própria Suprema Personalidade de Deus veio para esse mundo, houve Garbhodana Sanskara. So what about us? Então, o que dizer de nós? Lord Balaram entered the womb of Devaki. O Senhor Balarama entrou no útero de Devaki. That was Garbhodana Samskara. Isso era Garbhodana Sanskara. And he put his expansion Ananta Shesha, the bed of Krishna, the bed for Lord Krishna in the womb of Devaki. Ele colocou a Ananta Shesha, a cama de Krishna, dentro do ventre de Devaki. When he saw that everything was perfectly arranged, then Balaram left the womb of Devaki and entered the womb of Rohini. Então, depois que estava tudo arranjado, então o arranjo estava feito, Balarama saiu então do ventre de Devaki para o ventre de Rohini. Common people said Devaki had miscarriage, but actually it was Garbhodana Samskara performed by Lord Balaram, not a miscarriage. As pessoas costumam dizer que Devaki teve um aborto, né? Mas na verdade foi somente um arranjo de Balarama. So there is a Garbhodana Samskara for civilized people, so that the children will be devotees. Então, para as pessoas civilizadas, existe Garbhodana Sanskara para que as crianças se tornem devotas. And it is not an expensive ceremony. Não é uma cerimônia assim cara. It is not difficult, a ceremony. Não é uma cerimônia difícil. So simple. You just ask your spiritual master permission to have a child. É muito simples. Simplesmente deve pedir permissão para o nosso mestre espiritual para ter uma criança. How many rounds you should chant on that day? E perguntar a ele quantas voltas de japa a gente deve cantar naquele dia. He will give you the number of rounds to chant. Vai lhe dar um número de voltas para cantar. Usually 50 rounds. Geralmente 50 voltas. And you read Bhagavatam together. Husband and wife will read Bhagavatam. E a esposa e o esposo vão ler o Srimad Bhagavatam juntos. And give prasadam to whatever prasadam you can afford to devotees. E dar aos devotos qualquer prasada que você possa comprar para eles, né? The idea is that when you chant more, when you hear more and serve devotees, their consciousness will be fixed, and the child that both of you are going to bring in will be a devotee. A ideia é que quando a gente estiver servindo, cantando, lendo, a nossa consciência vai estar fixa e a criança que for ser trazida vai ser um devoto. A devotee told me his experience. Um devoto uma vez me contou a sua experiência. He said when he chant 50 rounds and he read Bhagavatam, then there is no desire again for sex.
Ele falou que quando ele cantou 50 voltas e leu o Srimad Bhagavatam, não existia mais um desejo pelo sexo. I said, yes, that is very, very good. Eu disse, sim, isso é muito, muito bom. When there is no desire, then do it. That is pure. Do it. That is pure devotional service. Quando você não tiver mais desejo pelo sexo, então você vai fazer o sexo, e isso vai ser serviço devocional. They did it, and they have a very powerful son now. Então eles fizeram isso, e dessa forma tiveram um filho muito poderoso. So our scriptures are powerful, our charters are powerful, our philosophy is powerful, everything Christian consciousness is powerful. We simply have to follow it, and we see the power. Nossas escrituras são muito poderosas, nossos acharyas são muito poderosos, os devotos são muito poderosos, nossa filosofia é muito poderosa, então é só a gente seguir isso e a gente vai ver esse poder. So this is devotional service. It's not a whimsical activity. Então esse serviço devocional não é uma atividade caprichosa. Garbhodana Samskara, it is compulsory. Garbhodana Sanskara é compulsório. We will be very happy. E nós mesmos vamos ficar muito felizes. Otherwise, it will be illicit sex. De outra forma, vai ser sexo ilícito. And that will make us not to love each other, not to care for each other. O sexo ilícito vai fazer com que a gente não ame verdadeiramente um ao outro, não se preocupe com o outro. All right? Certo? Gurudev, there's a question from Devahuti. Go ahead. Pode repetir para as pessoas. Gurudev deu exemplo, né, de Mari, de como elas assim não relaxaram, né, mas desistiram, abriram mão de certas questões materiais para estarem com seus esposos, mas espiritualmente falando, os esposos estavam muito complicados. E como a gente faz como um casal, alguma das duas partes está mais fraco na vida espiritual? Como é que pode ajudar a pessoa sem entrar nesse conflito de falso ego, de se sentir superior? Como é que se pode ajudar genuinamente outra pessoa? She's asking that we see in the example of Gandhari, of Devahuti, that they have come down to the level of their husbands, but material, because they have material, they come down. For example, Devahuti, because Kardama Muni was very high spiritually. But how to deal when we have a situation where one of the parts of the couple is more weak spiritually, and how can we? Because we cannot come down to their level spiritually, but how can we help the other part of the couple without getting into false ego or getting into some kind of feeling superior, if we see that their Krishna consciousness is much weaker than the... And also... oh, yeah. And how can we see, for example, a certain couple is going through this situation where one is much stronger spiritually than the other. And so how can we ourselves help them to get through this situation without interfering in their marriage life? I don't know if it's clear, the question. Yes, I will try my best. The duty of those who are strong is to help those who are weak. Então, o dever daqueles que são fortes é ajudar aqueles que são mais fracos. So, if the wife is stronger than the husband, or the husband is stronger than the wife, then they have to make sacrifice to help the weaker one to come up.
Então, se a esposa é mais forte espiritualmente que o esposo, ou o esposo é mais forte espiritualmente que a esposa, a parte mais forte deve fazer esse sacrifício de ajudar o mais fraco a se elevar. They require some assistance from superior devotees to support them. Mas isso vai requerer uma assistência de devotos que são superiores para ajudar eles, By asking for some advice. né, pedindo algum conselho, etc. So they can be counseled how the stronger person can help the person so that they don't also go down and be the same. Né, para que a pessoa mais forte possa ajudar a pessoa mais fraca sem que ela mesma não se, assim, vamos dizer, acabe se prejudicando, né, se abaixando, indo para baixo, assim como outra parte do casal. They should study the situation carefully, then make some adjustment. Elas devem, então, olhar essa situação com cuidado e fazer alguns ajustes que sejam necessários. So that both of them can grow and live peacefully together, husband and wife, and continue with their Krishna consciousness. Para que ambos possam crescer juntos na sua vida espiritual e continuem na sua consciência de Krishna, saudáveis. Yes, Prabhu. Maharaj, can I ask Hare a question? Krishna. Hare Krishna, Maharaj. Yes. Hare Krishna. While raising children in Krishna consciousness, should we use some discipline for them, like to wake up them early, to force them to go to temple, or should we teach them only by our own example? A pergunta da Mataji foi a seguinte: quando a gente tem filhos e consciência de Krishna, se a gente deve, por exemplo, de alguma forma disciplinar eles, por exemplo, acordarem cedo, ou talvez a gente tenha de alguma forma que forçar eles, vamos dizer assim, a cantar japa ou etc. Ou a gente deve ensinar eles simplesmente pelo nosso exemplo. We should use both means. Então a gente deve usar os dois artifícios. While we should teach them by our own example, we should practically also encourage them to come up with us. Enquanto a gente ensina eles pelo nosso próprio exemplo, a gente deve também, na prática, encorajar eles a fazer essas coisas. We have been forcing our children to go to school. They don't like it, but we are forcing them to go to school. Por exemplo, a gente força as nossas crianças a irem para a escola. Elas não gostam de ir, mas a gente faz com que elas vão. When they are sick, they don't like to take medicine, but we force them to take medicine because we know it is good for them. Quando elas estão doentes, a gente força elas a tomar remédio, porque a gente sabe que é bom para elas não querem. So materially, we are already forcing them. Therefore, we should also force them spiritually so they can become Krishna conscious. Materialmente, a gente já está forçando elas, então espiritualmente a gente também pode forçar para que elas se tornem conscientes de Krishna. Alright? Certo? Yes, Maharaj. I'm just wondering because I know so many kids, from Gurukul, and they say like their parents, they force them to wake up very early, and they force them also to chant 16 rounds and to sit on the lecture. They were not ready for that, and then they gave up on spiritual life because of that, because they were broken. Like the parents were too strong. I'm just wondering how to find the balance. A Mataji fez um comentário, né, de que ela fez essa pergunta justamente porque ela já viu muitos casos, né, principalmente em questão assim, de filhos devotos, cresceram no Gurukula, etc., que as crianças assim, eram muitas vezes forçadas, né, a acordar muito mais cedo ou a tendo que ficar quietas assistindo a aula. De certa forma, acabaram tendo um desgosto pela vida espiritual e acabaram, hora ou outra, abandonando a consciência de Krishna. Então, a pergunta dela no sentido, né, de como é que a gente pode achar esse balanço. We should not force them to wake too early, like us.
A gente não deve forçar elas a acordar muito cedo, né? Por exemplo, nem nós. And we should not force them to chant 16 rounds. We can encourage them to chant gradually, and rise to 16. Not force them to say 5-year-old boy or girl to chant 16 rounds. That would be too much. Né? A gente também não pode, por exemplo, forçar elas a cantar 16 voltas. Isso é uma coisa gradual. A gente não pode querer que uma criança de 5 anos cante 16 voltas de japa. A gente tem que ir gradualmente. We should encourage them, chant 1 round, 2, 4, 5, gradually, then they go to 16. A gente deve ir gradualmente, nós cantando uma volta, 2, 5, 8. Gradualmente elas vão chegar nas 16. Hare Krishna, Srila Gurudev, have a question? Yes. Yes. Please accept my humble obeisances. I have a question from Chandravali here. She's asking that seeing that we are not in the same level as Devahuti, Kardama, Muni, and the Pandavas, how can we have a safe relationship between husband and wife, knowing that we are not in that same level of Krishna consciousness? Yes? A pergunta da Chandravali foi, sabendo que a gente, né, não está no mesmo nível de Kardama Muni, Devahuti e os Pandavas, como a gente pode ter um relacionamento saudável em consciência de Krishna, sendo que a gente não está no mesmo nível? Finish? Yes. Yes, Gurudev, finish. Okay. Why Kardamamuni, Devahuti, and all these great personalities mentioned in the scriptures? Why Sukadev Goswami, Vyasadeva mentioned them in the scripture? Why? Então, primeiramente, vamos entender por que essas personalidades, como Devahuti, Draupadi, etc., são mencionadas nas escrituras. Por que Vyasadeva, etc., mencionaram elas? Qual é o motivo? Why these great personalities' life are described in the scriptures? Por que a vida dessas personalidades são escritas nas escrituras? It's just to show us how proud they are, false ego? É para nos mostrar, assim, elas queriam mostrar o orgulho delas, era isso, será? No. Não. So why are they in the scripture? Why their life are described in the scripture? Então, por que a vida delas está sendo descrita nas escrituras? Because that is the standard, and they're encouraging us to rise to that platform. Elas estão nos mostrando o que é o standard, né? O que é, assim, o ideal. Então, elas estão nos ensinando como chegar a essa plataforma. Yes, we know that we are not on their level. That we are not on their level. I don't want to claim to be on their level. Sorry, Gurudev, the connection gave a little broken. Can you repeat the last part? Yes, I said that we know that we are not on their level, and we don't want to falsely claim to be on their level. Ok. Sim, a gente sabe que a gente não está no mesmo nível dessas personalidades, inclusive a gente nem quer assim, poder dizer, né, que nós estamos no nível dessas personalidades. But we should know what is expected to be a pure devotee. Mas nós devemos saber o que é esperado de um devoto puro. We should know what is the process to become a pure devotee. Devemos saber qual é o processo para nos tornarmos devotos puros. So that we can start practicing them. Para que então nós possamos praticar isso. If we don't practice, we cannot make it. Se nós não praticarmos, nós não vamos conseguir. It is practice that makes one perfect. É a prática que leva à perfeição. Theory cannot make anyone perfect. A teoria não pode fazer ninguém perfeito. But practice can make one perfect. Mas a prática pode levar alguém à perfeição.
To practice, we need to hear them, we need to know them, then we can practice them to become perfect. Para praticar, a gente precisa ler sobre isso, a gente precisa conhecer sobre isso, para então a gente poder praticar. So, we should remove false ego between our relationship. Portanto, a gente deve remover o falso ego da nossa relação. Don't always claim to be superior to the husband or to the wife. We should not. Não ficar nos dizendo superiores ao esposo ou à esposa. Isso a gente não deve fazer. We should know that your husband is very important in your life and the wife is very important in your life. That is why both of us are together. If we're not important for each other, there's no question of coming together for anything. O esposo deve entender que a esposa é muito importante na sua vida e a esposa deve entender que o esposo é muito importante na sua vida. Eles devem entender essa importância. Se eles não se importam, eles não veem um ao outro como alguém importante em sua vida, então não tem motivo deles ficarem juntos. Let us respect each other as Vaishnavas. Vamos nos respeitar como Vaishnavas. Because we need each other to be successful in our Krishna consciousness. Porque nós precisamos um do outro para sermos bem-sucedidos na nossa consciência de Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Gurudev. We have a Radhe Radhe. Last one. Okay. Narahari? The last one. Essa é a última, desculpa. Maharaj, please, how is it possible for one to consider to beget a child? How is it possible for one to consider to beget a child, to have a child, if there is no Gurukula system available? Eu perguntei para o Maharaj como é possível para nós pensar em ter filhos se não tem um Gurukula disponível. Obrigado. I have said many times that when a man and a woman are planning to get married, and we're not planning for our children, we are very selfish. Então, eu já falei, né, isso algumas vezes, que quando o esposo e a esposa, eles estão pensando em se casar, eles não estão pensando em ter filhos. Eles são muito egoístas. As you are planning to get married, you should also plan for the children, because it will come. Porque quando você planeja se casar, você já tem que planejar os filhos, porque hora ou outra vai vir. Without planning for our children means that we are not interested in our children. We simply want our gratification. Quando a gente casa sem se preocupar com os nossos filhos, significa que a gente não quer filhos, a gente quer simplesmente nossa gratificação pessoal. So let us plan very carefully. Então vamos ter muito cuidado ao planejar. Hare Krishna. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Gaura Bhakta Vrinda ki